Olá, alunos e alunas! Hoje nós vamos ter uma aula especial. A gente está no Dezembro Vermelho, que é o mês de luta contra a AIDS. A AIDS é uma doença que surgiu na década de 80, também causada por vírus e que até hoje não tem vacina nem cura. A única forma de combater a síndrome da imunodeficiência humana é a prevenção. Então vamos nos cuidar e combater essa doença que tem aumentado nos últimos tempos e causado muitos problemas, principalmente para a juventude. Então vamos à aula. Assistam o vídeo com muita atenção. Hoje é mais importante prestar atenção do que qualquer outra coisa, mas no final tem uma tarefa bem simples para vocês fazerem e me mandarem de volta. Eu estou aqui aguardando o retorno de vocês. Um bom trabalho e até a próxima aula. Um abraço! Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é uma aula especial porque dia 1º de dezembro foi o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. O mês de dezembro é considerado o Dezembro Vermelho, que é o mês para a gente conscientizar e combater a AIDS e também a discriminação das pessoas que sofrem com essa doença. Bom, a AIDS é uma doença que até o momento não tem cura. É uma doença causada por vírus que afeta o sistema imunológico. O vírus que causa a AIDS é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Os primeiros registros dessa doença aconteceram na década de 80 e ela surgiu simultaneamente nos Estados Unidos, Haiti e na África Central. Acredita-se que a origem da doença seja na África Central. O primeiro caso dessa doença no Brasil aconteceu em 1982. Mas ainda hoje surgem muitos casos de AIDS, principalmente entre os jovens. Muitas pessoas morrem em decorrência das complicações dessa doença. As pessoas que são diagnosticadas com AIDS ainda enfrentam preconceito e discriminação. Por isso tudo, então, se instituiu que o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. É um momento para se falar sobre a prevenção, sobre o tratamento e sobre o amor e o respeito ao próximo. O símbolo da luta contra a AIDS é um laço vermelho. A AIDS no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico da AIDS em 2019, desde o ano de 1980 até junho de 2019, foram identificados quase 100 mil casos de AIDS no Brasil. Ainda de acordo com esse boletim, o país tem registrado atualmente uma média de 39 mil casos de AIDS nos últimos 5 anos. Mas esse número, que vinha diminuindo desde 2013, voltou a aumentar a partir do ano de 2016. O que é a AIDS? O AIDS é uma síndrome que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, como consequência da infecção pelo HIV. Ou seja, a pessoa tem o seu sistema de defesa, o sistema imunológico enfraquecido, e ela passa a pegar outras infecções oportunistas, e essas doenças oportunistas é que acabam fragilizando a pessoa, podendo levar inclusive à morte. Então, uma pessoa que tem AIDS tem o seu sistema imunológico bastante enfraquecido. Ela não é capaz de combater adequadamente os agentes causadores da doença. Nesse momento, a pessoa fica frágil e as doenças oportunistas começam a surgir. O HIV é o vírus que causa a AIDS. Uma pessoa pode ser portadora do HIV, a gente chama de soro positivo, mas não apresentar os sintomas. No entanto, ela pode transmitir o vírus. Como que o HIV age no organismo? O HIV afeta as células do nosso sistema imune, em especial os linfócitos, chamados T4.
O vírus, no entanto, pode atingir outras células. No entanto, o T4 é o principal problema, porque ele é responsável pela defesa do organismo contra infecções. Então, o HIV destrói as células de defesa do corpo, tornando o corpo incapaz de resistir a outras infecções, o que leva ao desenvolvimento da doença, o desenvolvimento da AIDS. O número de células de defesa cai para 200 células por milímetro cúbico. Para se ter uma ideia, a contagem das células numa pessoa saudável, ela fica entre 500 e 1.600 células por milímetro cúbico. Estágios da infecção pelo HIV. Então, logo após a pessoa adquirir o vírus numa relação sexual sem proteção, ou numa transfusão de sangue, ou através de um objeto cortante ou perfurante da pele, ela vai apresentar o que a gente chama de uma infecção aguda. Nesta fase, que ocorre nas primeiras semanas da infecção, o infectado vai apresentar febre alta, sudorese, que é suor excessivo do corpo, aumento dos glândulos linfáticos, náuseas, vômitos e perda de peso. Esses sintomas vão desaparecer em aproximadamente 4 semanas e muitas vezes são confundidos com outras doenças virais. Depois vem a fase da latência. Nesta fase, a pessoa não apresenta manifestações clínicas visíveis, com exceção de glândulos linfáticos aumentados que podem persistir. Também pode acontecer anemia, que é a diminuição dos glóbulos vermelhos, e leucopenia, que é a diminuição dos linfócitos, dos glóbulos brancos. Isso só pode ser detectado em exames laboratoriais. Esta fase de latência pode permanecer por vários anos. A fase sintomática. À medida que a infecção progride, podemos observar sintomas como febre baixa, sudorese noturna, a pessoa sua enquanto está dormindo, diarreia crônica, infecções bacterianas e candidíase oral, que é uma infecção que causa feridas na boca. Fase do desenvolvimento da síndrome. Esta é a última fase, então, quando a pessoa já está com a doença. Então, aí a AIDS instala-se quando o indivíduo começa, então, a apresentar as infecções oportunistas e neoplasias, que são espécies de câncer. O sistema imunológico está seriamente comprometido. As infecções oportunistas mais comuns são a tuberculose e a meningite. Já as principais neoplasias são as formações de lesões na pele, câncer de pele, nas mucosas e um tipo de câncer que atinge as células do sistema linfático. O vírus causador da síndrome é transmitido, primeiro, por via sexual sem proteção, fazer sexo sem camisinha, por exemplo. Por meio de contato com o sangue contaminado. Pode ainda ser transmitido da mãe para o filho na gestação, ou durante o parto, ou ainda durante a amamentação. E por meio de objetos cortantes ou perfurantes que são compartilhados. O diagnóstico. Como saber se uma pessoa está com AIDS ou não? Bom, o diagnóstico da infecção pelo HIV é feito por meio de exames laboratoriais que utilizam o sangue ou fluido oral do paciente. Rotineiramente, as técnicas mais usadas baseiam-se na detecção de anticorpos contra o vírus. Se a pessoa tiver uma relação sexual desprotegida com uma pessoa com HIV positiva e fizer um teste para verificar a doença, até 15 dias após, o resultado pode ser negativo, em razão da incapacidade de identificar os anticorpos nesse período. Portanto, o teste deve ser repetido após 15 dias. O tratamento da AIDS. O tratamento do HIV, da AIDS, não garante a cura da infecção. Ele baseia-se no uso de medicamentos que inibem a replicação do vírus. O uso desses medicamentos é importante para controlar a infecção e também retardar a progressão para a AIDS, permitindo que o portador possa sobreviver e ter uma vida normal. Desde 2013, o SUS, Sistema Único de Saúde,
garante o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da carga viral. Atualmente existem 21 medicamentos em 37 apresentações farmacêuticas. Geralmente a pessoa toma um coquetel de vários medicamentos ao mesmo tempo. A prevenção do HIV e AIDS. Esta é a forma principal de se combater a doença. Então, a prevenção se dá pela utilização de preservativo em todas as relações sexuais. A redução do número de parceiros sexuais. Quanto mais parceiros, maior a possibilidade de transmissão da doença. Utilização de seringas e agulhas descartáveis. Testagem do sangue antes da transfusão. Isso é feito atualmente em todos os bancos de sangue e não existe mais praticamente a transmissão através de transfusões, a não ser que não sejam tomadas as devidas precauções. As mulheres grávidas devem fazer o acompanhamento pré-natal para evitar a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. E os profissionais da saúde devem sempre estar atentos às normas de biossegurança em relação à transmissão do HIV e da AIDS. Bom, pessoal, agora é a vez de vocês então realizarem as atividades e mandarem de volta para mim, que eu vou estar aguardando. A atividade de hoje é muito simples. Basta elaborar um cartaz alusivo ao Dezembro Vermelho, alertando para a prevenção em relação à AIDS. Esse cartaz pode ser feito no computador. Se for no computador, pode usar qualquer programa, o Word, o PowerPoint, o Paint. Só que tem que salvar em formato de foto, formato JPG ou PDF, e depois enviar pelo WhatsApp. Também pode ser feito numa cartolina, fotografar esse cartaz feito na cartolina e enviar pelo WhatsApp. Quem não tiver cartolina pode fazer numa folha de ofício, se não tiver folha de ofício pode fazer até numa folha de caderno. Mas, depois de pronto o cartaz, fotografa e envia pelo WhatsApp. Tá? É para fazer apenas uma dessas formas, então vocês vão escolher ou computador, ou cartolina, ou ofício, ou caderno, mas o envio pelo WhatsApp. Quem não tem acesso à internet pode entregar o cartaz na escola, não esquecendo de colocar o nome e a turma. Um bom trabalho para todos.